Bem-vindos ao Duelo de Ideias. Esta semana vamos falar mais 3 temas, obviamente, como é habitual neste programa. O Governo Regional autoriza a SINAG a participar no capital social da Mel Abreu. Mais uma vez, não é, Dr. Carvalho? Bom, é questão de ter preço por ter cão e ter preço por não ter cão. Se o Governo Regional se mete na economia, é porque se mete na economia. Se não se mete na economia, é porque não se mete na economia. Eu confesso, já disse mais uma vez, eu acredito na iniciativa privada, não acredito na bondade da intervenção dos dinheiros públicos no mercado. O dinheiro público no mercado é uma fonte sempre de disparates. As pessoas não sabem fazer mesas, mas depois há um concurso para mesas e toda a gente sabe fazer mesas, toda a gente se arranja de maneira que pareça o melhor fabricante de mesas do mundo. E na iniciativa privada não é assim. Quando é preciso mesas, é preciso apresentar uma mesa que toda a gente gosta de comprar e queira comprar pelo preço que vale a pena. Aí, é evidente que a Sinaga e a fábrica de cerveja Mel Abreu são 2 elementos da nossa economia, fruto da iniciativa privada, os dois, que durante dezenas e dezenas de anos têm demonstrado, mais de uma centena, têm demonstrado que a nossa iniciativa privada é excelente porque procura... Nós temos passado por muitos problemas. Evidentemente que são mercados muito complicados. O mercado do açúcar é o mercado do açúcar. Embora o nosso açúcar seja dos melhores que se fabrica, no entanto a concorrência contra o nosso açúcar de outros poderosas empresas que produzem um açúcar mais barato, mais cómodo de comprar, mais fácil de distribuir, etc. A cerveja é a mesma coisa. Eu já disse aqui neste programa, a concorrência desleal que é feita a um indivíduo que tem muito dinheiro e que chega ao pé de si que vende cerveja, digo, você tem aqui 50 mil euros para vender a minha cerveja e só a minha cerveja. É claro que a Mel Abreu pode ser melhor, mas você só vende aquela porque recebeu 50 mil euros quase a fundo perdido. Você vai pagar aquilo com o lucro da cerveja que vender nos próximos 5 anos ou 6 anos. É claro que a Mel Abreu, para poder não perder o seu mercado e para poder vender a sua cerveja, que é ótima, estrangeiros, aliás, tinha que ser, porque a fórmula secreta da nossa cerveja veio da Alemanha. Os engenheiros alemães que estiveram aí, holandeses que apuraram aquele gosto, o sabor excelente que a cerveja tem, que até os terceirenses gostam dela, não? Era a única coisa. Porquê é que diz isso? Porque os terceirenses, quando havia a comunicação do barco, e há esta rivalidade entre Terceira e São Miguel, os terceirenses desembarcavam ali na doca, iam para a cervejaria Mel Abreu e voltavam para o barco, não queriam mais contactos com os São Miguéis. Quer dizer que o importante era a cerveja. O importante era a cerveja aqui. A cerveja continua a ser boa, excelente, mas a produção, evidentemente, que embate com estas concorrências gigantescas. As empresas gigantescas, quer nacionais, quer estrangeiras, que dão dinheiro aos distribuidores e que conseguem monopólios. Eu tenho um cliente meu, enfim, que é uma pessoa muito especial, e que recebe apoio de toda a gente para vender só a cerveja deles. Vende todas e quando eles o aborrecem, ele não vende nenhuma. Mas pronto, é uma forma ridícula de dizer a forma como eles estão, a maneira como eles estão a dominar o mercado e a conspurcar as regras do mercado. Não há concorrência. É impossível fazer concorrência dessa maneira. Fazem isso com a cerveja, fazem isso com o café, etc. E, portanto, a intervenção do Governo, se salvar a Mel Abreu e se conseguir que a Mel Abreu seja privatizada o mais rapidamente possível, tudo bem. Se transformar a Mel Abreu numa repartição pública, é mais uma repartição pública, é claro que a Mel Abreu não vai dar lucro, vai dar prejuízo. E não sei se a qualidade do produto vai ser a mesma. Portanto, a intervenção do Governo na Mel Abreu, através da Sinaga, para sair do ponto morto é que está, é bom, penso eu, é a obrigação que o Governo tem de manter empregos e de pôr a área a funcionar. Porque até nem fica bem ao Governo dos Açores ou a nós. Penso que não fica bem, mas pronto, mas se tiver que ser, em tempo de guerras não se limpam armas e, portanto, tem que ser, mas é dar e foge. Entregar ao setor, pula em movimento e depois estar em movimento que se desenrasca e o Governo que saia para não se perder muito dinheiro com isso. Isso é o que eu penso que deve ser, mas claro, eu compreendo que um Governo socialista não pense desta maneira. O Governo socialista quer planificar as coisas e quer ter a produção de acordo com os seus programas, os seus orçamentos, com os seus programas de governo. E aí, pronto, quem sou eu para criticá-los? Não é? Eles é que estão no poder, não sou eu. Ora bem, já que falou em um Governo socialista, agora também é tema de hoje do nosso programa,
Carlos César veio ao público esta questão da demissão do Paulo Portas, enfim, dizer que o Presidente da República, penso que foi isto, que Cavaco Silva deve demitir o Governo. Qual é a sua ideia? Será que há aqui alguma coisa escondida por parte do PS? Da parte do PS, o que o Carlos César esconde aí é um pouco a ambição que ele tem de ter um cargo a nível nacional e com toda a lógica. Falta muito pouco, não é? Deve faltar muito pouco. Porque ele tem uma experiência que não penso que haja dois socialistas que tenham, não é? Um homem que esteve a governar bem, sei que é uma região muito pequena comparada com o país, mas mesmo assim ele deu mais que provas de ser uma pessoa altamente qualificada para exercício de qualquer cargo no continente, desde Presidente do Governo até Ministro, seja do que for, não é? Porque é um homem muito inteligente, muito trabalhador e com grave experiência. Claro que a oposição, o dever da oposição é dar cabo do poder, não é? Em democracia. Claro, isto é óbvio, não é? Claro. Se bem que neste momento nós não estamos no momento normal da democracia, nós estamos a meio de uma crise financeira brutal a nível mundial que afetou diretamente Portugal. Esta demissão do Ministro Paulo Portas deu num dia um prejuízo de 2,3 mil milhões ontem à noite, eu já não sei. Sentiu-se na Bolsa, não é? Na Bolsa. E é um número que é muito interessante de raciocinar sobre ele, porque se 2,3 mil milhões de perda corresponde a 7% de perda da Bolsa, é porque a nossa Bolsa deve andar aí à volta dos 23, 25, 30 mil milhões, o que é uma Bolsa muito pequenina. Portanto, se é verdade faça essa comparação, é uma regra de 3 simples e não devemos estar muito longe da verdade. Agora, é uma bolsa que se movimenta por regras de casino. Aliás, as bolsas todas mais ou menos isso. Quando há um descalabro político, a bolsa normalmente reflete o medo e a incerteza dos investidores para não perderem, vendem as suas ações rapidamente para não perderem muito. Não é? A pessoa tem uma ação que comprou por 10, ela vale 20, se ele conseguir vender por 17 ainda ganha 7. Portanto, mas isso é casino, as pessoas não percebem nada da empresa cujas ações têm, não é? Mas pelo andar da carruagem, está muita nuvem, vai chover, vamos fazer isto. Pois, mas então deixe-me só voltar a esta situação. Então acha que Carlos César está mesmo ali à bica no sentido, à bica, passa a expressão. Porque Carlos César nos Açores já executou a sua intervenção e ainda é muito novo para ir para a prateleira. Então eu acho que ele dentro do PS, aliás ele teve ali... Qual é o cargo que ele podia desempenhar na sua ideia no PS? Ou num provável governo do PS? No meu orgulho açoriano, eu acho que ele devia candidatar-se e tem hipóteses de ser um bom Presidente da República. Embora estejam perfilados vários candidatos dentro do partido. Pois, mas essa questão, ser Presidente da República, açoriano e tal, não acha já que... não é o primeiro. Pois, exatamente. Teófilo Braga, Manuel da Riaga. Os tempos eram outros também, não é? Os tempos eram outros, mas exigiam uma coragem muito grande e até uma certa valentia, não é? Porque lutar contra a monarquia que tinha 800 anos ou 700 anos não era brincadeira. Aqui eles não estão lutando contra ninguém, estão apenas a tentar subir na escada política. Eu não sei, eu para mim acho que é muito difícil a um político açoriano ter um entrosamento muito positivo naquela trama terrível dos interesses políticos continentais. Porque não tem nada a ver com os Açores. Não tem nada a ver, é uma gota. São 9 pequenas ilhas, claro, com 250 mil habitantes, como dizia alguém, a Natália Correia. Bom, qualquer freguesia perto de Lisboa tem 400 mil habitantes, não é? A Moreira de Chesse e a qualidade. Mas o que eu acho é que não é despiciando, é a experiência que têm os políticos açorianos, embora experiência local. Contra, por exemplo, o atual Primeiro-Ministro, comparado com o Mota Amaral ou comparado com a Berta Cabral, não tem experiência governativa nenhuma. Nem da escolha de pessoas, nem da administração propriamente dita. É um político hábil dentro das fileiras do partido, mas isso não é o suficiente para traduzir um bom governo. Pois, aqui a minha dúvida é, enfim, como sabe, um açoriano vingar na República, no sentido, como disse há pouco e bem, naquela trama daquela política, é um bocado... Não é fácil, mas se ele tiver
da parte do Partido Socialista um apoio interno, e ele jogou algumas peças importantes dentro do Partido Socialista enquanto governante, não é? Ele fez passar por Palácio de Santana as mais altas figuras do Partido Socialista e recebeu-os como príncipes aqui, como eles não são recebidos em parte nenhuma do mundo. E não sei, evidentemente, as negociações políticas que terão tido, mas alguma terá sido. Ele é uma pessoa respeitada, imensamente respeitada dentro do PS, é uma figura positiva, é uma peça positiva do xadrez socialista. Eles, quando falam no nome dele, não falam pelos bonitos olhos de Carlos César, falam porque é uma figura positiva, um bom trabalho. É um bom trabalho, é um exemplo do que pode fazer um bom governo socialista, embora eles saibam perfeitamente que é um governo socialista que vive muito do apoio do Governo Central, como também o Governo Central vive do apoio da Europa. Portanto, isto está tudo interligado. É quase subsídio-dependente, não é? Um pouco subsídio-dependente, mas bem canalizado, bem estruturado, no campo da cultura fez um trabalho imensamente bem feito, e ainda hoje comparava, falando com amigos, que enquanto o PSD funcionou muito, quando governou durante 20 anos Açores, por iniciativa espontânea, falei até no Pisão, impulsividade, mas espontânea, uma coisa que aparece ali, uma ideia rápida que eles concretizam sem planificar. Os socialistas planificaram, são mais lentos, mas o trabalho deles é sempre mais bem planificado, porque é uma coisa que obedece não àquela iniciativa espontânea, emocional, mas sim a um plano 2 mais 2 são 4, com mais 2 Então agora vamos ver se o plano de João Ponte, que está a terminar o mandato na Câmara da Lagoa, na sua perspectiva, obviamente, foi bom ou foi mau? Eu acho que foi bom. Eu acho que o João Ponte é um exemplo de um bom autarca em qualquer parte. É um trabalho sistemático, programado, de um homem que projeta uma imagem de seriedade bruta. Enfim, não é um orador político de alta craveira, fala um micalense muito cerrado, mas é um indivíduo inteligente. E é um indivíduo com quem se pode contar, não é aquele da falsa promessa, é um indivíduo que quando tem que dizer que não, diz que não, quando tem que dizer que sim, diz que sim. Pelo menos a imagem não vive na Lagoa e como sabe, é muito complicado saber-se o que é que as pessoas pensam do autarca, são aqueles que sofrem diretamente a administração e o efeito dessa administração é que podem dizer. Mas a imagem que ele transmite, os comentários que nós lemos nos jornais e na comunicação social audiovisual, parece-me que foi essa questão da elevação de Lagoa à cidade. São sempre coisas honoríficas que valem o que valem, não é? Embora, evidentemente, os lagoenses sentem-se um bocadinho orgulhosos daquilo, embora não o digam, ou quando dizem, o fazem com um sorriso irónico. Mas, pronto, é como uma condecoração, não é propriamente aquela realidade que se impõe por si de um crescimento equiparável à Ponta Delgada. Já a Ribeira Grande já é muito complicado compará-la à Ponta Delgada, mas pronto, há cidades e cidades, e dentro do... Mas eu digo isto, por exemplo, agora a título de curiosidade, há uns tempos esta parte, uns turistas passeavam uma terça-feira na Ribeira Grande e ficaram muito surpreendidos quando souberam que era uma cidade, na cidade da Lagoa, perdão, ficaram muito surpreendidos que era cidade. Mas também há sítios na América que têm 2 casas, não é? E é a América, portanto, não é por aí, no fundo, corresponde às vezes a um passado importante ou uma pretensão de pessoas que por si só são importantes. A verdade é que a Lagoa, perto da cidade, está praticamente, é praticamente uma continuação da cidade. Já não há muita estrada sem casas entre Ponta Delgada e Lagoa, portanto, é como aquelas cidades à volta de Lisboa, das grandes metrópoles, que fazem a grande Ponta Delgada, mas que são pequenas cidades satélites, não é? Bom, vamos aos livros então? Vamos aos livros. Olha, começando pela poesia, eu gostava de começar pela Natália Correia. A Natália Correia tem uma obra, ela não era formada. Uma vez falei mal de um político, já contei isto aqui, falei mal de um político que não se tinha formado, e ela disse, nem eu nem o Alexandre Apolónio nos formámos, de maneira que o Dilúvio Pomba é uma das poesias, a obra poética dela está publicada em obras completas, Natália Correia. Portanto, quem quiser pode ainda comprar 2 volumes da obra poética completa dela.
Mas no dilúvio e a pomba, eu gostava dos nossos telespectadores de falar, primeiro, desculpem a imodéstia, na dedicatória que ela me faz para o Belo Bento, com ele identificada nos ritmos que aprendi nesta nossa Ilha do Arcanjo, com toda a amizade no Espírito Santo. Ela era uma cultura do Divino Espírito Santo, enfim, pensando naquilo que viria de futuro, o reino do Espírito Santo. Primeiro tinha sido o reino do Pai, depois o reino do Filho e finalmente a época ou era do Espírito Santo. E eu gosto muito de ler uma poesia dela no Dilúvio e a Pomba, que é um livro de poemas maravilhoso, sobre as furnas, e que ela diz assim: eram nas furnas caldeiras guelras que o vulcão abria, mas se enxofradas as sombras em chumbo e caixão ferviam, a luz por vales e lombas em hortênsias se aspergia, que não se ganham os deuses sem demos por mais-valia. Por isso ali o inferno com o céu não contendia. Vai daí que me ficasse esta concórdia sadia de não frequentar negrumes sem números por companhia. Ou o contrário, se quiserem, que se Deus dá flor e fera, eu sou por esta harmonia. É uma poetisa, o Sousa Oliveira considerava a maior poetisa portuguesa do século XX, e não tenho dúvida nenhuma disso. Ler um poema dela todos os dias é quase como ler uma oração, porque não são da beleza de Antero, que nós havemos de ver na próxima sessão, mas são de uma atividade vulcânica interior da alma dela. Outro livro que eu gostava de enfatizar hoje é do José de Almeida Melo, sobre o Creio de Melo. O Creio de Melo é um homem da costa norte da Ilha de São Miguel, descendente de um imigrante da costa norte da Ilha de São Miguel, da Maia, e que obtém o Prémio Nobel da Medicina. Bom, ele esteve em Ponta Delgada, ele explicou, foi recebido principescamente pelo governo Carlos César, ele explicou cientificamente o que é que tinha conseguido em termos de melhoria científica para obter o Prémio Nobel, e Almeida Melo, que fez uma série de biografias de grandes açorianos ou de grandes descendentes de açorianos, fez este trabalho sobre o Creio de Melo, que vale a pena os açorianos terem na sua estante. Por outro lado, eu gostava de falar-lhes também neste livro sobre o padre Edmundo Pacheco. É uma figura muito interessante da Ribeira Grande, de Alexandre Branco Gaudéncio. É uma biografia de um padre que teve um percurso de vida, um homem já octogenário, que teve um percurso de vida interessantíssimo, sempre ligado à comunicação social. É um verdadeiro sacerdote em termos de cristão, porque é um homem bom, espalhando o amor à sua volta, onde há intriga e guerra, ele leva à paz e à harmonia, e este livro é um bocado o espelho do tempo dele e da vida deste grande homem, deste grande sacerdote, que a Ribeira Grande teve a honra e a felicidade de possuir à frente dos seus destinos religiosos durante tanto tempo. Finalmente, eu queria falar-vos de duas coisas. Primeiro, de Jorge Pamplona Frujás e desta monografia sobre os monjardinos. Jorge Pamplona Frujás é, certamente, uma das figuras culturais mais importantes da sua geração, com uma obra literária portentosa, dentro da investigação genealógica principalmente. Manteve um programa na televisão sobre o património arquitetónico dos Açores, que foi uma coisa importantíssima, não só em termos de ensino, como em termos de chamar a atenção dos governantes para as coisas importantes que o nosso património tem e que muitas vezes as gerações não ligam nenhuma. E neste caso concreto dos monjardinos, que é uma família de origem italiana, que ele descreve aqui, desde os primórdios da vinda para os Açores. Não é a única família italiana que veio para os Açores, mas é uma das mais importantes famílias açorianas de origem italiana, que, por exemplo, nesta autonomia e nesta época em que nós vivemos, através da figura do Álvaro Monjardino, foi e é um dos expoentes máximos também da cultura açoriana. A terceira atinge, com estes dois nomes, o Conde de Frujás e com o Álvaro Monjardino, atinge o expoente máximo desta geração em termos de cultura
de savoir-faire, de amor pelas instituições e levando sempre a terceira, evidentemente, como todos fazem, não é? Em relação à sua ilha, como o centro do mundo, ao qual todas as outras coisas são satélites. Vamos terminar, mas antes disso deixe-me recordar, falou na terceira, eu estou-me agora a recordar quando os terceirenses vinham ao Ponta Delgada beber cerveja e voltavam. Até para a semana. Até para a semana. Chegamos ao fim de mais uma emissão. Para a semana voltamos com mais um duelo de ideias. Até lá.